se você recebeu e apagou naquele momento do teu aparelho celular, da tua conta de e-mail, da internet, alguma coisa, apague e fica registrado que você recebeu e apagou, tá? Mas se você repassar, você vai ficar propenso a ser enquadrado como crime, tá? Como um ato criminoso. Então, o conselho nesse momento é: recebeu fake news, recebeu algo desse sentido, apague, não leve isso à frente, né? Porque você elimina para a sociedade e também se livra de possíveis processos existentes em cima de você. Tá certo, professor? Complementando, professor Alberto, tem outra questão também que é bastante interessante, que às vezes a notícia ela é verdadeira, só que ela está à época, entendeu? Então, é um exemplo, até está passando na televisão direto, um exemplo que veio à cabeça, sobre a erradicação da dengue no Brasil. A dengue foi erradicada no Brasil. Só que em 1900, e seu Álvaro brincava de bola de gude. Entendeu? Então, quando for passar a informação, tem que também ver a data, que ela pode ser verdadeira, mas ela está à época, ok? O senhor já brincava de bola de gude em 1955? Eu mereço, rapaz. De velho aqui só tem eu mesmo. Eu acho que o seu Álvaro soltava pipa com o Dom Pedro. É verdade, verdade. Mas era no quarto, o ventilador. Não, ele foi professor de seu Anselmo. Ele foi professor de seu Anselmo. Na faculdade. Nessa história aqui, eu só vivo sozinho. Todo mundo. Conhece aquela música de Chico Buarque? Joga na Geni, pronto. Eu tô no esquema. Mas, olha, quanto mais a gente discutir essa questão, mais a gente passa a ter uma sociedade mais justa, né? A ética, ela passa por isso, ela perpassa por essa questão. Na medida em que a gente discute, que a gente traz essas discussões no âmbito da sociedade e outra, no âmbito empresarial, no âmbito corporativo, mais a gente passa a ter, por exemplo, uma organização ética, correta, justa, dentro e fora. E essa questão desse exercício da ética, isso perpassa, isso respinga, resvala no mercado, né? Você pode dizer, olha, determinada organização ali eu não compro, porque eu não sinto que as pessoas que trabalham ali, que já demonstraram por mais de uma vez, que elas não têm ética. Então isso é ruim, isso compromete. E claro, pode até ter profissionais, pessoas comprometidas com a ética, mas se você convive num ambiente em que a questão da ética, ela por mais de uma vez já foi comprometida, então está na hora de rever se você deve continuar naquela organização, porque isso, de uma certa forma, está manchando a tua imagem pessoal e profissional. É importante avaliar isso, ok? Professor Jorge, passando a palavra para você para dar continuidade à nossa conversa aqui. É bastante interessante o nosso assunto, ok? Gostaria agora de passar aí um pouquinho para o senhor Anselmo, que até pegou as perguntas pertinentes. A nossa aluna Maria Eduarda, ela perguntou a respeito de qual a pena, né? Eu já adianto, antes de passar para o senhor Anselmo, que o nosso Código Civil e Penal, ele é um pouco antigo, mas ele já previa a internet. Em 1964, existe a lei de correspondência, onde ela diz que se uma pessoa pegar a correspondência de outra e abrir, essa pessoa vai sofrer a penalidade, ok? Se eu não me engano, é de 1 a 3 anos, algo assim. Mesmo se for por engano. Lógico que aí vai ter a atenuação, os agravos, etc. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente se vê como, fulano abriu meu e-mail, ou fulano entrou na minha caixa de e-mail e verificou as minhas mensagens. Essa lei de 1964, ela vai ser usada em cima desse ato. Lembrando que em 2014, 2015, começou as leis, 2012, a gente não tinha uma lei... 2012, muito obrigado. Não tinha uma lei específica para crimes de internet. Nós éramos, ou melhor, as pessoas eram enquadradas no Código Civil e no Código Penal. Então, acontece, a partir de 2012 teve o marco da internet, aí já vieram também várias outras
outras leis e subleis a respeito disso. Agora é o seguinte, antes disso, por exemplo, falando aí, Maria Eduarda, por exemplo, se você criasse uma mentira numa rede social e começasse a divulgar essa mentira, e essa mentira chegasse ao conhecimento da lei, você não vai ser enquadrado por fazer isso na internet. A internet é um mundo virtual, mas as leis é um mundo real. Você vai responder pelas leis reais, ou seja, Código Civil ou Penal. Aí, se falar em tempo, ok, vai depender se vai agregar outros crimes. Às vezes, por exemplo, nós estamos vendo um crime simples hoje em dia em escola, que é o bullying. Que pode acontecer com bullying, de você, é uma brincadeira, ok, mas essa brincadeira pode ter repercussão, nossa, enormes. Então, professor Anselmo, eu gostaria que o senhor aí falasse só um pouco mais sobre a legislação pertinente. Não só, ok, a respeito do que eu falei agora, que eu dei esse adendo, mas para a gente voltar um pouco aí para o nosso webinar, sobre a legislação pertinente ao local de trabalho, ou melhor, ao teletrabalho. O senhor poderia nos expressar? Ok, Jorge, foi muito bem colocado aí tudo por vocês aí, né? Queria dizer para a nossa querida aluna que as penas, geralmente, né, o juiz, ele tem até, por exemplo, até 4 anos, até 5 anos, e vai depender muito do agravante, da situação e tudo, e ele vai colocar uma pena para cada coisa. Como o nosso tema aqui é a respeito da legislação para o teletrabalho, né, como é chamado no Brasil, e a gente americanizou, chamando de home office, ó, nome bonito, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de alguns itens interessantes, tipo, professor, quem é que paga os móveis, utensílios, a rede de internet, o telefone, enfim, o computador? Aí eu diria para vocês, olha, a legislação para o teletrabalho, ela só foi um complemento da legislação para o trabalho presencial lá. Então, o que é preciso fazer é ter um contrato de trabalho, e isso ficou, ainda não tem jurisprudência, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? A gente falou tanto de jurisprudência, então, como não tem uma jurisprudência ainda para isso, então há uma pequena discussão, mas se tiver no contrato de trabalho que isso ficou por conta do empregador, o empregador não tem que ficar com isso. Se ficou no contrato de trabalho com o empregado, então é o empregado que vai comprar tudo isso. Então, veja, a gente está num período de uma economia, né, muito ruim e tudo, e a gente pode falar um pouquinho de oferta e demanda. Ou seja, a gente tem muita oferta de mão de obra e pouca demanda. Então, isso vai fazer com que esse contrato esse tipo de despesa, esse tipo até de investimento, mas na hora precisa comprar, tem que ter essa despesa, vai ficar por conta de quem? Do empregado, né? Porque tem muita gente se oferecendo e a gente vai atrás de quem tem tudo isso e não vai admitir alguém que a gente tenha que investir isso na empresa. Tem outros pontos interessantes, tipo, professor, eu trabalho presencial e tenho vale transporte, vale refeição, vale alimentação, aí eu diria, vale assistência de saúde, aí eu diria, olha, algumas coisas vão permanecer no home office, sim, né? Vale transporte não mais, porque você já está em casa, não tem isso. Vale alimentação, eu diria que vai continuar, porque você, presencial ou não, você vai fazer essas compras para a sua casa e você continua trabalhando e você vai ter esse direito. E, sei lá, eu falei de vale alimentação, né, que aí você come em casa mesmo, então não tem necessidade disso. Porém, se a empresa quiser continuar, né, quiser reter o talento que é você, que é bom, ela pode continuar, sim, pagando tudo isso, né? Isso é uma questão de mercado. Então, é muito importante a gente lembrar, tudo que vai a mais não tem problema, né? Mas, se der e passar um tempo, aí sim, aí isso vai ficar constatado que você pagava e aí você não pode tirar mais. Então, é uma coisa também que as empresas têm que pensar e têm que estudar. Eu gostaria muito que o Fernando me ajudasse.
Fernando, o que você precisa, pensando assim no home office? Cite para nós aí alguns itens, só para a gente ter ideia aí do que é precisa aí na parte de móveis, sei lá, liga aí para mim, vamos lá. Vamos lá, obrigado aí. Senhor Anselmo e demais professores, amigos e alunos, certo? De fato, a inclusão de ferramentas tecnológicas na educação, ela trouxe uma melhoria muito grande, muito vantajosa para todos nós, né? Mas também, de fato, começaram a surgir algumas complicações. E que complicações são essas? São justamente o que muitos de vocês já falaram aqui, que são os fake news, os crimes cibernéticos, né? Enfim. Mas, falando em ferramentas, né, a gente tem um leque de ferramentas que podem nos ajudar com o ensino, com a educação. Fernando, só um pouquinho. Ao invés de você entrar por esse viés do ensino, eu queria que você utilizasse o viés do home office, mesmo do trabalho em casa, né? O que é que você precisa aí? Vou chegar. Então, dentro dessa perspectiva de educação, tecnologia, a gente tem também o viés que o senhor está mencionando aí, a parte de home office. É isso que eu quero chegar nesse assunto, que tanto para a área de educação como para a área trabalhista, hoje nós estamos inseridos todos nesse ponto chamado home office. Ou seja, o trabalho em casa, o ensino em casa, o professor está em casa dando aula, é um trabalho, o aluno está em casa assistindo às aulas, também está participando desse momento de home office, e as ferramentas, elas vieram para ajudar. Nós temos, como eu falei, um leque muito grande. Se a gente voltar um pouquinho atrás, o ensino anterior, vou dar um exemplo, da minha época de ensino, se eu quisesse fazer alguma pesquisa, como já foi falado aqui, eu teria que me deslocar até uma biblioteca pública, como eu já fui várias vezes ali no 13 de maio, para pesquisar um livro e estudar. Hoje não, você em casa, usando essa função de teletrabalho, home office, você pode acessar com maior rapidez, né, com maior agilidade os assuntos, digamos, as ferramentas que vão te auxiliar nessa inclusão digital. Ok, professor? Ok, Fernando. Olha, posso interferir só um pouquinho? Pois não, fale. A respeito da pergunta do senhor. É lógico que nós nos adaptamos e evoluindo, ok? Então, quando o senhor falou sobre legislação, home office, tem uma cláusulazinha que está no ar e poucas pessoas, aliás, os juristas estão resolvendo conforme o seu ponto de vista, que é o seguinte: ok, eu vou deixar o meu funcionário em casa, trabalhando, ok? Com isso, a empresa vai tirar ou diminuir alguns benefícios do empregado, mas também tem o outro lado, que os empregados já estão começando a se movimentar a respeito de, por exemplo, eu vou usar o meu computador na minha casa, eu vou usar a minha internet, eu vou usar a minha energia, ok? Eu vou usar o meu mobiliário. Ok, como é que eu vou ser recompensado quanto a isso? Então, algumas empresas já estão tirando alguns benefícios e, consequentemente, colocando outros. Por exemplo, ele pode tirar aí o vale transporte, mas ele está inserindo o vale internet. Outras empresas também, no caso aí mais no ambiente da educação, estão liberando, ok, pessoal de redes, sabe o que é isso? Alguns protocolos ou páginas de graça. Por exemplo, sabemos que nem todos os alunos têm acesso à internet com facilidade, ou têm um plano de dados limitado. Então, o que acontece? É disponibilizado, ok, o canal do YouTube, por exemplo, ou um canal específico, que ele não consome os dados para aquela utilização daquele pacote.